Olá, irmãos, paz do Senhor. Bom, vou compartilhar uma palavra, que Deus trouxe ao meu coração. Tá lá em Lucas 17, de 11 a 19. Diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vá, a tua fé o salvou. Bom, então, aqui nós vemos um episódio onde Jesus curou 10 pessoas de uma doença que era a lepra, A lepra naquela época era uma doença muito terrível, porque ela era altamente contagiosa e ela não tinha cura. Então, uma vez que alguém fosse diagnosticado com essa doença, essa pessoa deveria ser afastada do convívio em sociedade. Então, ela vivia isolada, em locais específicos para leprosos, vivendo aí à margem da sociedade. Não poderia ter contato com as pessoas sadias, então nem mesmo com seus familiares, com aquelas pessoas que eram importantes na sua vida, com as pessoas que eles amavam, eram privados disso tudo, Deveriam viver isolados para não contagiar mais ninguém. Então, era algo muito triste, muito temido. E essas pessoas, esses leprosos, eles viram em Jesus, viram que Jesus estava passando por ali e viram uma possibilidade ali de serem curados. Viram em Jesus alguém que poderia curar, a sua doença e resolver ali um grande problema que eles tinham. Por isso eles chegam e pedem, para Jesus os curar. E Jesus diz para eles se apresentarem ao sacerdote. Por quê? Porque era tipo um protocolo, Eles teriam que se apresentar ao sacerdote, para o sacerdote confirmar ali que eles estariam curados e liberá-los para o convívio social novamente. E neste caminho, quando eles obedecem Jesus e vão até o sacerdote, eles são curados. A Bíblia diz que enquanto eles iam, eles foram purificados. Então, eles receberam uma grande bênção, todos eles, porque foram livrados de uma doença terrível. Ali eles ganharam ali suas vidas de volta, poderiam voltar a conviver com as pessoas, poderiam viver normalmente, poderiam abraçar aqueles que eles amavam, ir até suas famílias. Então foi algo muito maravilhoso que eles receberam, um presente maravilhoso que eles receberam do Senhor naquele momento. E assim, acho que a primeira coisa que chama atenção, pelo menos para mim, ao ler este texto, é a gratidão. A primeira reflexão assim que eu fiz, a questão da gratidão deste samaritano, deste único que voltou, e também a ingratidão dos outros, que não voltaram. Ficaram muito felizes com a bênção recebida, provavelmente correram para encontrar seus familiares, mas não voltaram ao Senhor, não mais voltaram. E o que a gente observa aqui, em relação à atitude desse samaritano, que foi diferente da atitude dos outros? A gente vê a diferença aqui entre aqueles que foram curados apenas e aquele que, além de ser curado, foi salvo, Então, todos eles buscaram Jesus ali com a mesma motivação no início. Eles queriam a cura, eles queriam a solução para um grande problema, E é normal as pessoas buscarem Jesus, quando estão com problemas, quando estão precisando ali de ajuda, precisando de uma cura, de solução para um grande problema que estejam vivendo, para um drama, enfim. Isso é comum, Até hoje é normal. Mas o que vem depois disso é o que diferencia e é o que diferenciou esses homens, A gente percebe que o samaritano, ele voltou, então ele fez esse caminho de volta, ele foi até Jesus agradecer. A Bíblia diz que ele voltou louvando a Deus em alta voz e, ao se aproximar de Jesus, ele se prostrou aos seus pés. Então ali a gente vê que
ele voltou, ele glorificou, ele reconheceu Jesus como alguém que poderia transformar a sua vida, alguém que poderia salvá-lo, e não só alguém que poderia curá-lo. E ele foi grato, né? Então essas atitudes dele o diferenciaram dos outros. E no final Jesus fala: levante-se e vá, a tua fé o salvou. Então ele, além de ser curado, porque curado todos foram, mas além disso, este samaritano foi salvo, né? E a salvação é o presente mais precioso, é o nosso presente mais precioso. Então, que a nossa vida, que a nossa fé não esteja firmada naquilo que Jesus pode nos dar, nas bênçãos, nos milagres, na resolução de um problema. É claro que não tem problema a gente pedir as coisas ao Senhor, né? Colocar as nossas questões diante dele. A gente deve fazer isso mesmo. Não é isso, mas que a nossa fé, ela tem que ser firmada naquilo que Jesus é, né? Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Lembrarmos que a bênção maior, o maior presente, o maior milagre é a nossa salvação, é aquilo que Jesus fez lá na cruz. Ele se entregou por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E que por isso nós sejamos gratos pelo amor do Senhor em nossas vidas, pelas misericórdias dele em nossas vidas. Bom, é isso. Amém, né? Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos.